aí, turminha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tá todo mundo aí preparado para estudar, para fazer atividade? Já pegaram aquele monte de livro? Não precisa de um monte de livro não, tá bom? Basta você pegar o seu livro de ensino religioso, tá bom? Toca aqui. Não tocaram? Não acredito. Não precisa quebrar o computador, tá bom? E nem o celular, tá bom? Então vamos fazer mais uma vez. Vamos lá, todo mundo? Atenção, toca aqui. Turminha, vamos lá então para nossa aula de ensino religioso. Então a gente vai pegar nosso livrinho, tá certo? Pra gente estudar. É a turminha do segundo ano, né? Turminha linda, maravilhosa, que a professora ama demais, tá certo? Eu tenho visto algum vídeo de vocês e tô gostando muito de vê-los estudando, tá bom? Então vamos lá? Então a gente vai pro capítulo 16, Salvos pela Palavra. E aí a gente tem um versinho que está em Salmo 37:5, que diz o seguinte: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá. Em algumas versões da Bíblia diz, e o mais ele fará. Quer dizer, a gente confia no Papai do Céu. O resto, a gente deixa que ele vai fazer. A gente faz aquilo que a gente pode fazer, aquilo que o ser humano consegue. Mas aquilo que a gente não consegue fazer, aí a gente entrega pro Papai do Céu, tá certo? Olha aí, ó. Não é pra pegar um monte de livro não, tá bom? Basta pegar só um livrinho mesmo pra gente fazer aí. Vamos de história? A gente vai ouvir agora uma historinha aí. Vamos relembrar. Lembra que a gente falou? Lembra aí, ó. Puxa aí na memória aí. Lembrou? Moisés foi lá falar com o faraó. Aí ele disse pra ele, olha, deixa o meu povo ir, eles têm que ir. Deus falou, Deus mandou. Deus mandou, verdade. Mas aí, faraó disse o quê? Disse, vamos balançar o dedinho assim, ó. Não deixou o povo ir. Que bicho ruim, né? Então, a gente sabe que aconteceu as pragas, né? Vamos relembrar? Se você pegar o seu livrinho e abrir na página 37, a gente vai relembrar aí. Vamos às 3 primeiras. O rio ficou em sangue. Só o povo de Israel tinha água potável. Sabia? O povo lá do Egito não tinha não, eles não tinham água para beber, não tinham água para lavar o cabelo, não tinham água para tomar banho, não tinham água para lavar a louça. A Bebete ia gostar, né? Vocês ajudam a mamãe a lavar a louça aí, ó? Letícia, ajuda? Ajuda a Maria. Que legal, tem que ajudar mesmo, né? Tá, então tá bom. Depois teve as rãs, os piolhos. Quem já pegou piolho aí, levanta a mão. Ai, meu Deus, não conta, gente, não conta quem já pegou. Que horror. Ai, ainda bem que eu nunca peguei pouco piolho. Ó, peguei tanta peca de piolho, mas agora não tem mais não, tá bom? Vamos lá. Aí a gente tem aí as moscas e depois a morte do rebanho, que foi muito triste, e as feridas, ai, horrível, né? E depois veio a chuva de granizo, que a gente pensa que é água, mas não, é um monte de pedrinha caindo, um horror, né? Fere, machuca, mata os animais também. Teve a praga dos gafanhotos e teve a praga da escuridão total. Fecha o olho, não dá pra ver nada. Tô de olho fechado. Tô vendo nada! Pois é. Aí, né, depois dessa eu já tinha me mancado, né? Vocês já teriam? Poxa vida, né? Já pensou pegar 9 castigos? A gente pega um castigo já fica, né? Eu lembro quando eu era pequena, eu pegava um castigo já, ai meu Deus, nunca mais eu vou fazer isso, Jesus. Pois é, mas eles não, eles tinham que pegar mais uma, não é? Então, Deus anuncia a 10ª praga, crianças, ó. Ele vai e avisa, ele fala assim, ó, ele falou para os israelitas pedirem, lá do povo Egito mesmo, para eles irem de casa em casa, pegando, sabe o quê? Lá em Êxodo 11:1, pegando ouro e prata, tá? Eles não pegaram pisca-pisca de árvore de Natal, mas é porque como essa figurinha eu achei tão engraçada, eu coloquei aí pra vocês, tá bom? Aí eles se encheram de ouro, se encheram de prata para levar. Os egípcios, eles já estavam cansados de ver aquele povo ali, já todo mundo já tinha morrido, já tinha pego piolho, já tinha acabado com a plantação. Vamos mandar esse povo embora mesmo. E aí, ó, começaram, tá certo? E ó, Faraó, ele chorou quando seu filho mais velho morreu. Tantos problemas, né, crianças? Por causa de um povo escravo. Então ele permitiu que eles saíssem do Egito.
Enfim, os hebreus conseguiram a liberdade que tanto eles almejavam, queriam tanto, e até hoje eles comemoram essa libertação. E é disso que nós vamos falar agora. A gente vai ver sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Quem gosta de chocolate? Quem gosta de chocolate? Não é ruim comer chocolate. E também não é pecado, como tem gente que diz, é pecado comer chocolate. Não vai não, tá bom? A gente pode sim comer o chocolate, mas a gente tem que entender o verdadeiro significado, tá? Então vamos lá para o nosso cordeirinho que vocês vão ligar na atividade 1 da página 38. Você vai ligar cada símbolo da Páscoa ao seu significado. Nós sabemos que o cordeirinho, ele estava ali para anunciar que viria quem? O nosso Redentor. Jesus viria como um bebezinho e habitaria aqui na terra, mas porque ele tinha um propósito, que era morrer na cruz pelos nossos pecados. Se a gente for relembrar lá atrás, a gente vai ver com Adão e Eva, quando eles pecaram, e aí eles foram expulsos do jardim, e aí Deus foi e falou para eles, olha, vai vir um Salvador, e aí vocês não vão ter mais a morte eterna, vocês vão ter o direito, né? Vocês vão ter a graça de receber uma nova chance, né? Que é um dia a gente poder, se tiver que morrer, né? Ninguém quer, né? A gente ressuscitar. E aí, morar com Jesus lá no céu. Assim que ele voltar para nos buscar. Então, o cordeirinho é Jesus, tá certo? E aí a gente tem aqui, ó, os pães. Esse daí eu já comi a metade, tá bom? Que era pão de forma, né? Eu gosto de pão integral. Eu gosto muito, ó. Aí eu comi tudinho. Só deixei a casca pra vocês. Que pena, né? Tá, mas não é desse pão que a gente tá falando. A gente vai falar sobre os pães asmos. Eu coloquei aí os ingredientes para fazer. Se alguns de vocês quiserem, a mamãe quiser fazer o pães asmo, pode fazer, tá bom? Depois só é voltar aí o vídeo e assistir. Ele significa um coração sem pecado, tá certo? Porque ele é feito sem fermento. E aí o simbolismo do fermento, eles colocaram, né? Tá na Bíblia, ele simbolizando o pecado. Sem o fermento, sem pecado, tá certo? Então era dessa forma. E aí eu coloquei para vocês não esquecerem para poder na hora de ligar. Muito bem. E a gente tem também, sabe o que é isso daí? A gente colocou aí as ervas amargas. Na Bíblia, se vocês forem ler lá em Êxodo, vocês vão encontrar eles falando, Deus falando para eles o que eles tinham que fazer tudinho, como é que eles tinham que preparar o cordeiro, até quantos anos o cordeiro tinha, sem defeito, sem nada, porque ele significava, né, significa Jesus. Então, a erva aí, ó, as ervas amargas, elas, hoje em dia, tem algumas ervas que a gente come, né, e que a gente sente um gostinho amargo, né. Eu gosto muito de rúcula, tem gente que não consegue comer rúcula. Vocês já comeram rúcula aí? Alguém de vocês? Luan, já comeu rúcula? É gostoso, eu gosto de rúcula. Mas tem gente que acha ruim. Pois é, então, aí tem a chicória também, né? Mas tem um que é muito ruim, que as pessoas falam, que é o absinto, tá? Dizem que é muito ruim. Nunca provei, tá bom? E aí a gente vai ver aí, ó, que significava a tristeza pela escravidão. O povo já estava escravo há um tempão, né? E ali vivendo. E aí nós vamos agora para o isopo. Lá em Êxodo 12, 22, fala sobre ele, que eles iriam mergulhar no sangue do cordeiro. Claro, o cordeiro eles iam comer assado, não era nem frito e nem molho de cordeiro, era assado. Então esse cordeiro tinha que morrer, né? E aquele sangue que saía do cordeiro, eles tinham que passar nos umbrais da porta da casa, ali naquela viga ali, ó, para proteger. Tá certo? Para que o anjo da morte, quando ele passasse, aí ele iria ver a marca, o sangue. E aí ele não iria entrar para matar o filho primogênito. Então, como não tinha o pincel nem o rolo, pegou o isopo para passar. É muito cultivado ainda até hoje, ornamentalmente, mas ela também tem propriedades medicinais, crianças. E é usada como bactericida, olha, né, interessante. E essa planta ela é nativa do sul da Europa e da costa do Mediterrâneo, tá bom? E ó, o que significava? O sacrifício de Jesus
na cruz, tá certo? Não a plantinha, mas o sangue que foi colocado ali nos umbrais da porta, ok? Então, agora vamos trocar uma ideia aqui, ó. Na página 39 a gente tem aí, vamos lá agora trocar uma ideia. Muito bem. Crianças, quando a gente vai viajar, aí a gente arruma, né, um monte de coisa para levar, parará, um monte de cacareco. Pois é, vamos colocar aqui na nossa malinha da página 39, tá certo? As respostas, vamos lá? O que eles deveriam sacrificar? Lembra? O que eles deveriam sacrificar? Vamos lá? Quem que lembra aí o que eles deveriam? O cordeiro ou o cabrito? Muito bem, um dos dois, né? E o que eles deveriam comer? Carne assada, pão sem fermento e ervas amargas. Isso que eles deveriam comer. E o que eles deveriam pedir aos egípcios? Lembra da figurinha aí, ó? Eles deveriam pedir prata, ouro e roupas. Isso a gente encontra lá em Êxodo 12, 35, tá? E como eles se protegeriam da 10ª praga? Como? Qual era o lugar que era para eles pintarem lá de sangue? Era o quê? A viga superior, né, da porta, as laterais da porta também. Então, se você escrever os umbrais da porta, é justamente aquela parte ali, ó, tá certo? Que coloca, ó. Foi antes. Onde? Na sua casa. Olha aí, olha que legal, né? Que parece muito com a nossa história hoje, ó. Fique em casa. Todo mundo deveria ficar na sua casa. Se sua família fosse pequenininha, aí Deus deu o conselho, ele disse o seguinte, ó, pode chamar o vizinho, mas ele tem que ficar dentro da casa, ele vai comer ali com você, não pode sair, porque o anjo vai passar, e se você estiver lá fora, obrigada. Se ele estivesse lá fora, e aí ele já ia, né, morrer. Então, com o quê? Com sangue, tá certo? E o que eles deveriam levar para a viagem? Túnica, sandália e o cajado. Era isso que eles deveriam levar. Crianças, ó, aí o fim da nossa apresentação, tá certo? Um beijo para vocês, tá? Que vocês possam realizar aí essa atividade direitinho. E vamos fazer a nossa oração? Vamos lá? Então, querido Jesus, obrigado por me mandar os anjos para nos proteger. Permanece conosco e ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Beijo!